Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Recanto de Luz. Cada sábado que vai passando, aumenta o número de pessoas que vão falando um para o outro, do outro para um, e a gente acaba voltando, na medida do possível, todas aquelas pessoas que gostam muito de vir na segunda, na quarta nas preces, no sábado, na exposição. Então, sempre que pudermos, nós falarmos aos outros que o Recanto está de volta, que a gente está seguindo todas as normas, e temos o andar de cima pronto já para, se caso preencher aqui embaixo. Então, se pudermos falar aos amigos, às pessoas, do Recanto volta. E um recadinho aqui antes da gente iniciar, do Departamento de Assistência e Promoção Social, eu vou ler como daqui. O Departamento de Assistência e Promoção Social comunica que está recebendo donativos, alimentos e produtos de higiene. As doações podem ser realizadas nas quartas-feiras, que é às 16 horas, que é quando tem as preces, aos sábados às 20 horas, e excepcionalmente na primeira sexta-feira de cada mês, às 16 horas, o pessoal vai estar aqui recebendo aquelas pessoas que podem vir na primeira sexta-feira de cada mês, trazer seus donativos. Muito importante, podem chegar, deixar com os recepcionistas, porque todos nós sabemos que o novo normal está difícil para muita gente. E se a gente puder, uma coisinha, um pouquinho só, a gente vai estar contribuindo, porque são muitas famílias cadastradas e uma vez por mês são elaboradas as cestas básicas, eles vêm aqui e recebem com todo amor, carinho e respeito. Então, claro que com a participação de todos fica um pouquinho melhor. E agora a gente vai iniciar o trabalho de hoje. Eu vou ler uma prece aqui, todas elas extraídas de livros espíritas, a maioria de Chico, e convido a todos que vieram ao Recanto hoje, que nesse momento deixem lá fora todo o pensamento, a não ser aquele pensamento de que essa luz que a gente está recebendo aqui leve a todos nós, aos nossos queridos amigos e familiares que estão em casa. Mas o pensamento agora seja na prece, na exposição que a colega vai nos passar, porque são poucos minutos que a gente tem de paz, de harmonia e de uma frequência boa, onde a gente está um pouquinho mais perto de Jesus. Esse convite é com muito carinho que eu faço, para que quem quiser sentar bem à vontade, fechar os olhos e acompanhar essa prece antes da colega fazer a exposição. E ela diz assim: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. É simples. E agora, então, o trabalho fica a cargo da nossa colega Mônica. Boa noite a todos. Juntos, então, vamos aproveitar esse espaço e esse momento de aprendizado e vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos inspirem à prática do bem e que todos nós aqui estejamos receptivos para ouvir o nosso estudo de hoje à noite, que é um aprendizado e uma reflexão para cada um de nós. Bem, nós vamos continuar
com o livro que está em estudo, que é Jesus no Lar. É um livro psicografado por Francisco Xavier, através do espírito Nélio Luz. Todos aqueles que já vêm nos acompanhando sabem que esse livro, ele nos narra os encontros de Jesus junto com seus discípulos, seus apóstolos, e algumas pessoas que queriam ver de perto Jesus, ouvi-lo. E esses encontros eram feitos na casa de Simão Pedro. Então, não cabia todo mundo, lógico, né? Muitos ficavam lá fora, ouvindo o que Jesus tinha para nos dizer. E essas narrativas que Jesus fazia, porque Jesus, na verdade, ele começou a vida pública dele, podemos dizer assim, quando ele foi ao encontro do povo, né, das pessoas, Jesus já tinha 30 anos. E nós sabemos que Jesus desencarnou aos 33. Então, Jesus teve esse contato com o povo, então ele tinha uma certa pressa de passar a palavra de Deus e deixar todos esses ensinamentos para nós, que hoje estão no Evangelho, que deveria ser o nosso livro de cabeceira, o nosso livro que nos acompanhasse dentro da bolsa, dentro do carro, na nossa gaveta do trabalho, enfim. Porque ali nós temos todas as receitas, todas as soluções para os nossos problemas diários. Enfim, nós aqui não estamos na casa de Simão Pedro, mas podemos dizer, sim, que as portas da casa de Simão Pedro se abriram para toda a humanidade. Embora já tenha se passado 20 séculos, nós ainda queremos aprender, ouvir, compreender esses ensinamentos de Jesus. E a prova viva disso somos nós que estamos aqui, né? O que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa de oração? O que nós viemos aqui fazer? O que nós viemos escutar? Nós viemos aprender, escutar, nos consolar, enfim, cada um veio por si. Cada um sabe o que precisa. O fato é que nós estamos aqui e isso continua. É claro que nós não temos a presença de Jesus diante dos nossos olhos, mas podemos sim senti-lo. Porque ele mesmo nos disse, e está no Evangelho, que onde 2 ou mais estejam reunidos em seu nome, ele está conosco. Então, com certeza, Jesus está aqui e os nossos amigos espirituais estão nos inspirando a isso. Bem, então vamos partir para o nosso estudo. Jesus, como tinha pressa, e Jesus nos falava muito através de parábolas, narrativas, lendas, comparações, enfim, era a forma que ele tinha de nos atingir. Jesus era um pedagogo, então ele tinha uma pedagogia, uma ferramenta para que nós pudéssemos entender. E até hoje nós temos dificuldade. Imagina há 20 séculos atrás, né, onde o nosso conhecimento era mais precário, embora tivessem espíritos muito evoluídos, que sempre, né, vêm no plano terreno para também nos ensinar, nos auxiliar, mas a maioria de nós, infelizmente, ainda somos muito tênues e somos ainda, como espíritos, ainda muito infantis. Então, Jesus, para tornar mais fácil o nosso entendimento, Jesus, então, dirigia esses ensinamentos em forma de narrativa para a gente poder entender melhor. E assim mesmo nós temos dificuldade. Por isso a importância, e eu falo da casa espírita porque somos espíritas, a importância de nós fazermos parte de uma casa espírita, onde existem vários trabalhos aqui, e um deles, o principal, é o nosso grupo de estudo, que a casa tem vários horários, para que a gente possa se juntar e estudar esses ensinamentos de Jesus. Porque, às vezes, quase sempre, nós temos a dificuldade de compreender e, mais ainda, a dificuldade de colocar em prática, que é isso que nós temos que fazer.
Bem, o capítulo de hoje, que é o capítulo 08, nos fala o príncipe sensato. Eu vou ler, porque eu preciso ler essa narrativa. Mas nós vamos ler aos pouquinhos, tá? E a gente para e comenta alguma coisa, certo? Até para a gente poder compreender melhor. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso. Então, eles estavam ali, né, cochichando, né, tentando saber que conduta, né, como que nós iríamos se apresentar diante de Deus. Quando o Mestre Jesus narrou com brandura. Aí ele vem com uma história para nós, né? Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos, para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar o que tinham, né? E enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria. Somente conquistável por meio da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes um tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis, mais tarde aos serviços da elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Paramos aqui um pouquinho. Então, quando nós lemos assim, até uma linguagem meio rebuscada, né, a gente fica meio... Mas nós vamos tentar traduzir isso de uma forma muito simples. Já começa que quando Jesus fala deste rei, quem será esse rei? Né? Esse rei é o nosso Pai. É o nosso Pai, Deus. E o que Deus quer de nós? O que um pai quer para um filho? Né? Ele quer o seu bem. Ele quer, sim, deixar os filhos bem, né? Com alguma herança. E quando nós falamos em herança, nós pensamos na herança material. É isso que, primeiramente, é o que nós pensamos. Né? E o que Jesus nos aponta aqui é que este Pai, que é o Pai Todo-Poderoso, que quer o nosso bem, então ele convida os seus filhos, apresenta-lhe os domínios que ele tem, material, no caso aqui, que ele está mostrando os campos, e esses campos ele fala em campos verdoentos, que nos lembra o quê? Verde. Mas se a gente for lá no nosso dicionário, Aurélia fala demais, a gente sabe que vem de verde, de coloração verde. Mas também, você sabe que a língua portuguesa, dependendo do contexto, né, tem outro significado. E aí, nós podemos levar para o lado que ainda não está totalmente maduro. Então, nossos filhos ainda não estamos totalmente maduros. Mas, enfim, esse Pai, que é o nosso Pai, Deus, nos oferece uma fazenda onde nós temos que preservar, continuar o trabalho e com muito respeito, com muita dedicação, nós temos que fazer crescer, melhorar, conservar, preservar o que tem de bom e fazer enriquecer, melhorar essa fazenda. O que seria esse campo, essa fazenda que o pai oferece, que o rei oferece para esses 3 filhos? A fazenda também nos lembra o quê? O espaço rural, onde nós plantamos, colhemos, criamos gado, não é verdade? Só que aqui, Jesus está nos dizendo que essa fazenda, esse bem, é os nossos bens internos.
É o que nós temos que alimentar o nosso espírito. E nós precisamos do nosso corpo para alimentar o nosso espírito. Por isso nós reencarnamos. Nós temos várias oportunidades e nós precisamos sim cuidar desse nosso corpo, que é ele que nos ajuda a alimentar o nosso espírito. Então nós viemos através da reencarnação e vamos nos melhorando. E vamos então cuidando do nosso campo, vamos amadurecendo os nossos sentimentos, vamos nos aperfeiçoando. Enfim, mas o que aconteceu? Todos ouviram o seu pai, o rei, e assim que o soberano se retirou, os filhos, seguindo pelas numerosas tribos, as pessoas que estavam com eles, né, os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas pelo sol. Imagina, né, o visual deve ser, né? Porque às vezes a gente diz, né, Deus, onde estás? Deus está em toda parte. Nós é que temos que saber como enxergar. Alguns de nós nem acreditam em Deus, né? Acham que tudo é o acaso. Como assim o acaso, né? Não pode ser o acaso não é nada. E nós vemos assim que Deus se apresenta de várias formas para nós. A beleza da natureza, tudo aquilo que Ele nos oferece. Pode ser na flor, pode ser num animalzinho, um animal pequeno, minúsculo, um animal grande, um animal feroz, manso, enfim. Deus se apresenta de várias formas. Nós é que nos distanciamos. E isso nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, que ali tem todas as perguntas que Kardec faz ao Espírito Maior. E uma delas, nós temos um capítulo inteiro onde fala das leis morais e onde fala das leis naturais. E as leis naturais é Deus. E a lei é a lei, e nós não podemos fugir disso. Só que nós nos distanciamos, infelizmente. Nós mudamos o nosso foco e esquecemos disso, infelizmente. Porque aquilo que é lei. E o nosso espírito, ele vem sim, com um carimbo. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E esse Pai nos dá as ferramentas para que a gente cultive o que tem dentro de nós, que é o nosso melhoramento, que é o nosso aperfeiçoamento. Mas esses filhos, então, resolveram agir de outra forma. Então, eles começaram primeiro a elogiar o rei. Então, um dizia que o rei tinha, era clarinho demais, era um anjo. O outro dizia que ele era bronzeado, porque ele trabalhava muito. Então, começou aquele que a gente diz, né, um puxa-saquismo. E eles foram perdendo tempo com isso. Foram perdendo tempo, foram discutindo algumas coisas, foram se desrespeitando, né? Cada um falava o que queria, exigia do outro respeito, mas não respeitava, enfim. E enquanto isso, o tempo ia passando e os bichinhos, né, os gafanhotos, enfim, começaram a tomar conta dessa fazenda, né? O que são esses bichinhos? São os nossos maus pensamentos, que a gente abre a portinha e deixa entrar. E esses maus pensamentos fazem com que a nossa conduta não seja nada legal. Não acrescenta em nada, pelo contrário, nos atrasa, porque nós estamos aqui para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Enfim, eles perderam muito tempo com isso. E aí começaram, então, a se desrespeitar, a se xingar, e nada aconteceu. Porém, um dos filhos entendeu tudo. Bem avisado, anotou todos os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei. E quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo, que lhe garantia a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim
quando a tormenta surgiu, o pai avisou, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado no santuário de paz e segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Nada mais é que nós. Quantos de nós lemos, assistimos, viemos na casa espírita, ou vamos no templo, ou vamos na igreja, nos alimentamos das palavras, destes ensinamentos e não sabemos aplicar na nossa vida. A gente se encanta com outras coisas, a gente fala, mas não pratica. E às vezes nós estamos num grupo de 100 pessoas, mas um dos filhos do pai entende perfeitamente e resolve fazer. Então a nossa jornada, ela ainda é muito grande. Nós ainda temos muito que caminhar, porque nós não estamos ainda maduros o suficiente para receber essa herança. Então, todo dia é um teste para nós. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir e tentar aplicar esses ensinamentos de Deus. E que não estão nos bens materiais, não está na herança material. É claro que o dinheiro nos faz falta. Nós precisamos dele para viver. Viver. Né? Mas quantas vezes alguns se desviam por causa do dinheiro? Eles mesmos discutiram aqui que alguns deles desviavam pagamentos que tinham que fazer para que rendesse mais o dinheiro para eles. E a gente faz isso, não é? A gente faz sim. Muitos fazem. A gente gosta muito de falar. Vamos dar um exemplo aqui. Quando nós falamos de governo, né? Que a gente sabe, porque o governo rouba, porque faz, porque acontece. Chega na hora que nós temos que apresentar ali o nosso imposto de renda, a gente tenta, né, dar uma enganadinha, né? E ainda a gente ainda inventa uma desculpa. O governo rouba da gente, então eu também vou fazer. A gente tem essas atitudes. E a gente tem que se corrigir, porque nós temos que fazer a nossa parte. Se o governo rouba, se o outro rouba, se o outro... Não nos interessa. Nós temos que fazer a nossa parte. E a gente sabe que isso não é correto. Por quê? Porque nós viemos sabendo o que é certo e o que é errado. Então, quando as pessoas nos ferem, isso é muito comum. A gente se fere, a gente se melindra, nós somos ainda humanos e a gente ainda se melindra com algumas atitudes, ou se vitimiza. Então, nós temos que aceitar isso e fazer de uma outra forma. Porque Jesus, nessa narrativa, o que ele disse? Que as tempestades viriam e que nós tínhamos que estar fortes para receber. Então, o terreno montanhoso, desce de lá lama, sujeira, esterco, enfim, quanta porcaria, né? E a gente vai e joga de volta? Não. Se nós formos analisar o que é necessário para quem trabalha com agricultura, para quem planta, nós sabemos que o esterco, que é algo que cheira mal, mas a gente sabe que o esterco faz maravilhas, não é verdade? O esterco serve de adubo. Por que a gente não pega aquilo que nos fazem de mal e nós tentamos, então, reverter para o nosso bem? Para o nosso bem. Então, assim como o esterco, ele ajuda a plantação, a planta se desenvolve, a árvore cresce, enfim, dá o alimento, a sombra, nós podemos, sim, pegar esse esterco para nós e acrescentar muito, mudar os nossos sentimentos, aprender a perdoar, a mudar a situação. Trazemos para os dias de hoje. O que Jesus quis dizer que virá a tempestade? Porque vem, as tempestades vêm, as intempéries vêm. Nós queremos a nossa vida tranquila, né? Mas não é assim, infelizmente não é.
Então, nós precisamos, sim, dessas ferramentas que o Pai já deu para nós. Nós não sabemos utilizá-las. Então, nós temos que pegar essas ferramentas com sabedoria e usar a nosso favor. Então, se nós trazermos isso para os dias de hoje, nós estamos vivendo há quase 2 anos essa pandemia que nos assombra. Quantos de nós, da humanidade toda, se desequilibrou? Quantas pessoas pensaram em suicídio? Quantas pessoas praticaram suicídio? Quantos adoeceram? Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados. Nós dizemos que acreditamos em Deus. Nós pedimos para a Mãe de Jesus nos ajudar. Nós pedimos que Jesus nos ajude. Nós pedimos que os nossos guias espirituais, os nossos anjos, seja lá qual for a nomenclatura, que nos ajude. Mas a gente diz que acredita. Mas acreditar é uma coisa. Crer é outra muito diferente. Porque ainda nos falta a confiança. Então nós nos desesperamos. Porque nós não temos ainda estrutura para lidar com essas tempestades que nos assombram diariamente. Seja com um filho, seja com um cônjuge, pode ser a esposa, pode ser o marido, um familiar doente. Nós precisamos estar preparados para essas situações. Então, é esse tempo aqui que o rei deu, né? Deu um tempo para que esses filhos preservassem o que tinham de bom, não colocassem fora e que enriquecessem mais a vida. Que se estruturassem melhor, para que quando viesse a tempestade, nós saber como agir e ficarmos seguros, firmes. Isso se chama fé. E é isso que nos falta, infelizmente nos falta. Então, esse ensinamento, essa narrativa de Jesus, que a gente possa refletir. Que a gente possa refletir e possa mudar, usar essa ferramenta. Que é isso que o nosso Pai quer. É essa herança que Ele quer nos deixar. Do bom caminho, das boas ações. E todos nós, com certeza, todos, vamos chegar lá. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas um dia, sim, todos nós seremos iguais e vamos chegar. Mas se a gente já pode, né, fazer agora, quem sabe a gente começa a se movimentar. Nós ainda somos muito orgulhosos e nós precisamos largar esse orgulho. Isso tudo é a nosso favor, porque nós, agindo assim, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos melhorando e, de certa forma, também, que nem fez o príncipe que entendeu tudo, né? Ele, quando tinha o tempo, que ele poderia estar dormindo, ele ainda passava alguma coisa para aquelas pessoas que o acompanhavam, que estavam ali com ele, na labuta, no trabalho. E, gente, é a história da porta larga e da porta estreita, que também está no Evangelho. As escolhas são sempre nossas. Nossas. Nós é que escolhemos o caminho. É muito mais fácil a porta larga, mas nós não sabemos aonde vai dar essa porta. Então, o trabalho. Nós precisamos do trabalho. O que é o trabalho? Não é o trabalho braçal que Jesus está falando aqui. Embora também temos que trabalhar. Mas Jesus se refere aqui ao trabalho diário da nossa mudança, do nosso melhoramento. E a gente só vai melhorar trabalhando esses vícios que nós temos, trabalhando as nossas atitudes. Então, a gente não precisa se preocupar como é que vai ser a minha conduta diante do Pai. Né? Vamos trabalhar o nosso espírito para que um dia a gente possa, assim, se apresentar, mas de forma perfeita, que é o que o Pai quer de nós. E vamos esquecer um pouquinho, porque muitas vezes nós nos perdemos por causa do material. Nós vivemos numa vida tão louca que a gente se perde, não tem tempo para isso. Tem um acontecimento com o Chico, que ele conta que ele estava na casa dele, reunido com alguns amigos, e batem a porta. E chega um pai, desesperado, e esse pai era muito rico. E ele a vida toda trabalhou, e não se preocupava com a família, de sentar, de ouvir, de conversar, de ter lazer com a família, porque a preocupação dele era só o trabalho
e enriquecer para deixar esses filhos, com certeza, muito bem amparados financeiramente. Mas, eis que surge a tempestade, e um dos seus filhos veio a desencarnar jovem. E esse pai estava desesperado, implorando ao Chico que entrasse em contato com o mundo espiritual e que o filho se manifestasse através de uma carta, alguma coisa ele precisava, ele pagaria qualquer valor, mas ele precisava que o Chico fizesse isso. E o Chico explicou para ele que não é assim que funciona. E não é mesmo, né? Ele sempre diz que o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. E aí Chico, com toda a calma, com toda a brandura, né, consolou esse pai, conversou, dizendo que não era possível, né, nesse momento, que não era assim que funcionava. E esse pai foi embora, muito triste, né? Mas ali ele percebeu que o dinheiro não compra tudo. E quando Chico voltou à sala, falou para os seus colegas ali, seus amigos, né, dizendo, né, que esse pai estava desesperado e disse: coitado, ele é tão pobre que só tem dinheiro. Então é nisso que nós temos que pensar quando nós vamos tomar alguma atitude, a nossa conduta, né? Porque o nosso espírito, nós precisamos enriquecer e alimentar o nosso espírito. Quando nós chegarmos lá no lado espiritual, com certeza a herança não é essa. Não é isso que eles vão nos cobrar. Com certeza. A herança é outra, que nós precisamos cultivar e com muito trabalho. Então eu espero que a gente tenha entendido alguma coisa. Nós somos um pouquinho difíceis ainda, mas aos poucos a gente vai aprendendo e vai praticando. Todos nós tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana e que Deus nos abençoe.